Saudações a todos, aos alunos do curso técnico em Química. Dando continuidade, vamos para a primeira aula do módulo 2. O objetivo desta aula é mostrar os princípios básicos da escrita de um texto técnico-científico na forma de relatório, entender a sua estrutura e os principais elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que os relatórios técnicos devem possuir e entender a principal função do relatório profissional. O que é um relatório? Um relatório é uma atividade prática, é uma exposição escrita de um determinado trabalho ou experiência laboratorial. Não é apenas uma descrição do modo de proceder, pois este conjunto de informações constitui o protocolo. Bem, nós temos vários tipos de relatório e várias finalidades. Ele é um conjunto da descrição das realizações experimentais, dos resultados nele obtidos, assim como das ideias associadas, de modo a constituir uma compilação completa e coerente de tudo o que se diga a respeito a esse trabalho. Já voltado mais para um relatório técnico, ele vai ser esta compilação, esta união entre a descrição de um determinado experimento, mas fundamentado com a literatura científica. Apesar de amplos estudos e publicações sobre a metodologia de pesquisa científica, aqueles que se dedicam a ela encontram dificuldades na contextualização e normatização dentro dos paradigmas instituídos pela Associação Brasileira de Técnicas, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. O trabalho científico deve conter formas técnicas e vocabulários diferenciados da produção literária e artística. Como eu falei, os relatórios eles vão ter várias finalidades, mas a questão da padronização ainda é uma dificuldade, porque um relatório acadêmico, dependendo da instituição, ele vai ter um formato. Então, cada instituição ela vai ter o seu padrão para seguir. Uma empresa A será diferente de um relatório utilizado por uma empresa B, mas, de um modo geral, as normas que seguimos para a elaboração de relatório são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A questão da linguagem também é um ponto muito importante, porque o relatório técnico-científico tem que ser utilizada uma linguagem mais próxima à norma culta, diferenciada da linguagem utilizada no nosso dia a dia e da produção literária e produção artística. O princípio da elaboração de um relatório é identificar os aspectos de um tema e apresentá-los na ordem adequada, da maneira mais simples, objetiva e direta. Sua escrita pode exigir extensas pesquisas e, em seguida, uma luta interminável com as palavras, os fatos e as estatísticas para apresentar da melhor maneira possível as informações que foram nelas reunidas. O princípio de uma elaboração de um relatório é identificar os aspectos de um tema e apresentá-los na ordem adequada, da maneira mais simples, objetiva e direta. Sua escrita pode exigir extensas pesquisas e, em seguida, uma luta interminável com as palavras, os fatos e as estatísticas para apresentar da melhor maneira possível as informações que foram reunidas. Então, o princípio para a elaboração do relatório está na sua forma de organização. Organizá-lo de uma forma mais simples, mais objetiva, de modo que quem vá ler o seu relatório, ele consiga entender de uma forma bem mais simples. Os termos de referência também determinam a natureza do relatório, que podem ser divididos em vários tipos. O relatório de investigação ou de exame, no qual o autor descreve a investigação que foi realizada e os resultados que chegou. O relatório de aconselhamento, no qual o autor sugere medidas a serem tomadas em função das conclusões a que chegou, e um relatório de acompanhamento, no qual o autor examina o atual estágio de, por exemplo, um projeto de treinamento a longo prazo.
Então, como vimos, dependendo da finalidade, eu vou ter vários tipos de relatório, mas o que não vai mudar nesses relatórios vão ser as suas partes constituintes e a forma de como esse relatório ele é escrito. Em um relatório técnico-científico completo, ele pode conter até todas essas partes que vamos mostrar agora. Na parte pré-textual, nós temos capa, folha de rosto, agradecimentos, prefácio ou apresentação, resumo e as listas. Então, essas partes são constituintes do relatório e elas ficam localizadas na parte antes do texto do relatório propriamente dito, então antes da introdução. Na parte textual nós temos o relatório propriamente dito, que é composto por introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussões e conclusão. E temos os elementos pós-textuais, anexo ou apêndice, referência, glossário e índice, que são as partes do relatório que ficam após o texto, o corpo do relatório propriamente dito. Em qualquer documento técnico é preciso existir uma preocupação com sua originalidade, ou então com quais serão os itens necessários para sua estrutura e redação final. A objetividade, a clareza e a simplicidade da escrita são características importantes da redação do relatório. A correção de todo o texto é feita para que se garanta a correção gramatical, a melhor sequência de apresentação, a eliminação dos erros de digitação. Em qualquer documento técnico, é preciso existir uma preocupação com sua originalidade, ou então com quais serão os itens necessários para que sua estrutura e redação final. A objetividade, a clareza e a simplicidade da escrita são características importantes na redação do relatório. A correção de todo o texto é feita para que se garanta a correção gramatical, a melhor sequência da representação, a eliminação dos erros de digitação e etc. A correção de um relatório técnico-científico ao final da sua redação, ela é bastante importante, porque de nada adianta todo o trabalho para que ele seja elaborado, se ao final de todo esse processo ele não seja corrigido em todos os seus aspectos para evitar erros, né? Como por exemplo os famosos erros de digitação. Para a elaboração de um texto científico técnico seja considerado bom, alguns critérios eles são necessários a serem seguidos. Alguns critérios eles são necessários a serem seguidos, como a coerência, que é a capacidade da estruturação lógica e clara, com a apresentação de significados e conceitos que possam esclarecer e aprofundar a compreensão sobre o objeto, problema do estudo. Consistência, que é a profundidade e intensidade do estudo de argumentação, constituída a partir de estudos bibliográficos e a confiabilidade de dados levantados e interpretados, a originalidade e a objetivação, que demonstra e busca a maior aproximação possível com a realidade controlada, as tendências ideológicas. Bem, então por hoje é só. Acessem a plataforma, resolvam as atividades e os fóruns e até a próxima aula.